Bem, hoje na aula de hoje nós iremos falar sobre operações de corte para usinagem. Então, geralmente essas operações elas se processam utilizando tornearia, que já vem há algumas décadas, né? Hoje temos tornos bem modernos, super tornos. Temos hoje toda uma linguagem de programação que fornece o faceamento adequado, né, de forma axial e radial e compressão. E nós iremos ver nessa aula de um modo simplório. Obviamente eu sempre faço um esclarecimento que nas aulas que são enviadas para o YouTube são uma coletânea e não tem a intenção de esgotar o assunto, mas sim fazer uma abordagem mais genérica. Então, o torneamento é a combinação de dois movimentos. Então, vamos iniciando o prólogo da discussão, que seria a lógica, seria a combinação de dois movimentos, que seria a rotação da peça e o movimento de avanço da ferramenta, né? Então, esses dois movimentos irão processar a usinagem, que é o desgaste, ou seja, um desgaste programado para determinada peça. Temos aqui também que o torneamento é o processo de usinagem usado para fabricar peças cilíndricas, na qual a ferramenta desenvolve um deslocamento linear. Nós já percebemos aqui na análise anterior, enquanto a peça exerce um movimento rotacional. Para tanto, temos uma espécie de linguagem de programação que seria o CNC, Computer Numerical Control, controle numérico através do computador, tentando aportuguesar. Então seria uma interface, uma linguagem de programação que irá de forma, vamos dizer assim, mais precisa, uma tornearia de precisão, fazer a usinagem na peça, o desgaste programado. Então é bem interessante essa lógica. E o que seria o controle numérico computadorizado? O controle numérico computadorizado seria eventualmente chamado de comando numérico computadorizado. É um método que controla os movimentos da máquinas, né, pela interpretação direta de instruções codificadas na forma de números e letras. Então realmente é um procedimento já de tornearia de, vamos dizer assim, de precisão. O sistema interpreta dados e gera sinal de saída que controla os componentes da máquina, conforme podemos ver aqui. Olha, bem interessante, isso já é amplamente utilizado na indústria. Um outro conceito interessante é o conceito de faceamento, né? E o que seria o faceamento? Pode ser utilizado em centros de usinagem pelo processo de fresamento frontal. O fresamento ele tem várias ramificações, né? Mas de um modo mais genérico, seria a utilização de escalas de 2D e 3D, no caso DX, DY, que envolve uma peça num plano. Essa peça, a linguagem de programação irá colocá-la num plano, e através desse plano o CNC irá atuar de forma a criar, a fazer um desgaste programado. Então, as estratégias mais indicadas são zigue-zague ou espiral, né? Tal como representado nós podemos ver na figura, né? Então, é bem interessante a lógica, né? Temos aqui o faceamento geral, fresamento com altos avanços, faceamento pesado, acabamento com pastilhas wipe, mas a gente nós podemos analisar de uma forma mais abrangente. Aqui dá para nós vermos o que se chama de rounds ou large radius, né? A inserção que você tem aí, planos
que o diagrama mostra a principal área de aplicação para diferentes conceitos de fresa, em termos de profundidade de corte, né, e AP, que é o avanço do dente. Então, para fazer fresagem, nós temos uma linguagem de programação, ou antigamente manual mesmo, que seria na lógica que obedeceria o ângulo reto e os 45 graus, que obviamente, se você for analisar, exatamente a metade do ângulo reto, né? Então nós podemos ver aí, ó, fresas de faceamento e de fresamento em mergulho. Aí há um limite de 10 a 65 graus que tem que ser observado, somente para observação mesmo. Temos aqui fresas a 45 graus. Primeira escolha para uso geral, reduz vibrações com longos balanços, setups fracos. O efeito do afinamento de cavacos permite uma maior produtividade. Temos fresas a 90 graus, com paredes finas, isso é bem interessante frisar. Peças com fixação fraca, né, onde é necessário um perfil em 90 graus. Então você pode perceber que faceamento pode ser feito. Avançando, temos aqui que um conceito de usinagem é uma forma de fabricação utilizada para criar objetos de metal, né? Então essa usinagem, ela vem do desgaste da peça, e esse desgaste pode ser feito por várias ferramentas, inclusive já desgaste a laser, né? Nós temos, que não é objeto da aula, a usinagem, então, para criar um objeto programado. Temos aqui um outro dado. Durante este processo, os trabalhadores cortam materiais para alterar a aparência e a forma de um produto conforme o requisito previamente estabelecido. O que seria esse requisito previamente estabelecido? É o projeto, né, que vem da forma, vem do design, vem da análise de execuibilidade do projeto, como ele vai ser feito, qual a forma mais adequada para isso, qual o material. Então, do design de criação do projeto, né, do produto, do projeto e depois o produto, aí vai até o processo de usinagem. A usinagem serve como uma alternativa a outras formas de processo de produção, incluindo moldagem e a fundição, né? Bem interessante, cara. São um dos métodos mais eficazes de se criar peças muito finas, objetos com muitos detalhes e que não são muitas vezes possíveis por meio de técnicas de fundição e moldagem. O que nós temos que interpretar aqui? O processo de fundição e moldagem, obviamente moldagem vem de moldes, né? Ele pode originar a construção de peças. Porém, mesmo na fundição e na moldagem, essas peças ela tem que ter tratamentos qualitativos. Que são esses tratamentos qualitativos? Muitas vezes para conferir resistência, muitas vezes para conferir um acabamento, que é um polimento dessa peça. Porém, quando pensamos em usinagem, ela aumenta esse leque de possibilidades para a produção de algo mais refinado, né? Então a usinagem ela vem a ser um fator adicional, né? Inclusivo ao processo de fundição e moldagem na construção de peças. Aqui, voltando. A operação de corte é feita principalmente em máquinas com alimentação por barra, usadas com frequência na produção em massa, né? Então, essa operação de corte, ela obedece um sistema de alimentação por barras, que nós veremos a seguir. Que olha aqui há um exemplo aqui, ó, de desgaste. E para tanto, há uns mitos durante o processo, que seria a utilização ou não de fluidos, né? Esse impacto da discussão de utilização de fluidos, muitas pessoas dizem fluidos, né?
eu falo fluidos, também isso é irrelevante, né? O uso da refrigeração e lubrificação tem um grande impacto na segurança do processo de cortes e canais. Mas por que se justifica a utilização de fluidos? Ora, quando você vai fazer uma atividade que gera impacto, essa atividade gera atrito, o atrito gera calor. Esse calor pode ocasionar, vamos dizer assim, uma deformação na peça, ou pode gerar uma desestruturação no material que não é desejável. Então, nesse sentido, dependendo do material que for utilizado, se justifica a utilização de um fluido. Aqui temos aqui um exemplo, ó, de desgaste. Pessoal, mas por que o fluido? O fluido é a ideia de realmente causar uma interferência a esse atrito, né, e fazer com que essa temperatura não se eleve e não provoque características indesejáveis na peça que está se produzindo. As principais funções do fluido são corte, né? De corte são o escoamento de cavacos, a refrigeração e a lubrificação entre a ferramenta e o material da peça. Então seria melhorar o procedimento. Quando aplicado corretamente, ele minimizará o resultado, aumentará a segurança do processo e melhorará o desempenho da ferramenta e a qualidade da peça. Um fator que deve ser colocado na discussão é que, dependendo do material que for utilizado, esse material, o processo de usinagem dele responde de forma diferente com a utilização de um fluido ou não. Em alguns casos, pode ser um benefício ambiental e de custo para a máquina sem refrigeração, ou seja, pode-se utilizar uma usinagem sem refrigeração, há essa possibilidade. As pastilhas de metal duro modernas, em específico as de cobertura, são a maioria hoje em dia, normalmente não requerem fluido, né, de corte durante a usinagem. Altas velocidades de corte de hoje resultam em uma zona de corte muito quente. A ação de corte ocorre com a formação de uma zona de fluxo entre a ferramenta e a peça de trabalho, com temperaturas de cerca de 1000 graus Celsius ou mais. Então, é aquilo que foi falado. Quando você vai gerar impacto, é uma ferramenta de impacto, é uma ferramenta que vai causar desgaste, esse atrito, ele causa calor. Então, há a possibilidade de um processo de usinagem sem a refrigeração, dependendo do tipo de material e a técnica utilizada. Vamos avaliar aqui. Nessa figura aqui, nós temos aqui, ó, na figura que podemos ver aqui, a melhor maneira de garantir um escoamento perfeito dos cavacos é usar o ar comprimido. Deve ser bem dirigido à zona de corte, absolutamente melhor se a máquina e ferramenta possui uma opção do ar através do fuso. Então há essa possibilidade de usar o ar comprimido. Aqui ao lado da ferramenta temos aqui, ó, o segundo melhor método é ter a névoa de óleo sob alta pressão direcionada para a zona de corte, de preferência através do fuso. Então há a possibilidade também de se utilizar uma névoa, né, de óleo sob alta pressão. Professor, é qualquer óleo? Obviamente não, né? Até porque a viscosidade dele vai influenciar na névoa que está sendo formada aqui. É um óleo especial. Em terceiro lugar, vem a refrigeração com alta pressão. Então, aproximadamente 70 bar ou mais, assim, bom fluxo, de preferência também através do fuso. Então, pode-se aplicar pressão também durante o procedimento. Você pode ver que está gerando um desgaste aqui, ó. E aqui temos o que chama de pior caso. O pior caso é o abastecimento normal externo de refrigerante com baixa pressão e fluxo. E refrigerante, obviamente, está na questão de alteração de temperatura, de refrigerar em relação ao calor, né? Com baixa pressão e fluxo, que também pode ser aplicado. É um detalhe de ser discutido quando se fala no pior caso, não quer dizer que essa técnica ela não possa ter êxito. Ele está nos sinalizando que há técnicas de maior precisão e qualidade. Se há técnicas, se você puder utilizá-las, obviamente você vai utilizar. A usinagem de ligas resistentes ao calor,
que chama de HRSA, é geralmente feita com baixas velocidades de corte, é um exemplo que é específico. Em algumas operações é importante usar refrigerante para lubrificação e para esfriar o componente, especialmente em operações de canais profundos. Então nós temos aqui um exemplo, né, de eixo, olha, canais profundos, o carretel, carcaça de combustão, rotor, né, disco de turbina, usinagem de furo. Então ele está nos sinalizando que quando vamos trabalhar com ligas, né, resistentes ao calor, e geralmente quando tem essa caracterização de canais profundos, utiliza-se um fluido para melhor processo de lubrificação durante, obviamente, a usinagem. Um outro exemplo que nós temos aqui seria o acabamento de aço inóxido e alumínio, para evitar pequenas partículas de textura na superfície. Neste caso, o refrigerante tem um efeito lubrificante e em certa medida também ajuda a expulsar as micropartículas da superfície usinada. Então, um acabamento fino, né? Nesse sentido também utiliza-se um fluido lubrificante no sentido de melhorar o procedimento. Então é um outro exemplo aqui. Usinagem de componentes em paredes finas para evitar distorções geométricas. Aquilo que foi falado ainda há pouco. Ora, como o processo de usinagem é vamos dizer assim, você vai atuar no desgaste da peça, e é de impacto, atrito, calor. Isso pode ocasionar em componentes de paredes finas distorções geométricas. Que seriam essas distorções geométricas? Essa peça ela não pode ter uma angulação, ela não pode ter uma alteração na forma dela que não propicie que ela tenha um encaixe perfeito dentro de um maquinário, um exemplo de um maquinário maior. Então não pode existir distorções nas paredes. Então, nesse sentido, utiliza-se uma usinagem com refrigeração, com fluido. Aqui um outro exemplo. Ao usinar ferros fundidos, cinzento ou nodular, né, o refrigerante coleta a poeira do material. O pó também pode ser coletado do equipamento para limpeza a vácuo. Então há essa possibilidade também de utilizar no caso, com refrigeração. Lavar pellets, componentes e peças de máquina eliminando os cavacos. Também pode ser feito com métodos tradicionais, ou seja, através de mudanças no projeto. Você pode, o que seriam os cavacos? O cavaco, né, ele tem uma relação intrínseca ao desgaste que será feito, né, ao fresamento, ao faceamento, como foi falado anteriormente, que será feito. Então, dependendo da inclinação que você for fazer, obviamente esse desgaste ela vai produzir o material que foi alterado, né? Esse desgaste, o cavaco que for feito, que for retirado, ele tem que sair de dentro do procedimento. Então a distribuição do calor ela é intrínseca ao método de usinagem que for feito, e obviamente quanto maior o fresamento ou maior a estrutura do faceamento que for feito, a produção de cavaco é proporcional, né? Aqui nós temos um exemplo, né, aqui você tem um exemplo, olha aqui, ó, na construção do spindle, né, apenas partes laterais, né, mantém contato com as faces deslizantes, sendo que a parte central da pinça fica suspensa. Com isso, a geração do calor, o spindle torna-se uniforme e evita a condução do calor para o cabeçote. São tecnologias, né, que são utilizadas com o intuito de fazer uma diminuição, de um maior controle sobre a geração de calor, né, que muitas vezes a máquina ela até impede, ela não necessita, impede não é a palavra correta, ela não necessita de um fluido para fazer o processo de usinagem. Aí nós temos aqui, ó, sistema de simetria térmica. Uma base do molde fundido com estrutura simétrica proporciona a condução térmica com excelente simetria. E o que seria simetria? Simetria é a igualdade, né? Evitando que o calor gerado pela máquina afete a precisão da usinagem, né? Aquilo que eu falei.
Temos aqui um tanque de refrigeração externo. O tanque de refrigeração é separado do corpo da máquina, sendo instalado entre os pés da máquina para reduzir efeitos térmicos dos cavacos e do fluido refrigerante que absorve o calor do corte. Então é o mesmo conceito, é a mesma ideia. Aí nós temos aqui, né, um exemplo de ferro fundido que requerem, né, a utilização de refrigerantes. Seria o ferro fundido cinzento, né? Aí está aqui a usinabilidade aqui do lado, né? O ferro fundido nodular, ferro fundido maleável, o ferro fundido vermicular, o ferro dúctil autoesperado aqui, ó. Então você tem o exemplo de ferro fundido, que geralmente utiliza-se um fluido refrigerante. Muitas aplicações requerem refrigeração por conta da tolerância, ou superfície e fatores de usinabilidade, tá? Se a refrigeração for necessária, ela deve ser otimizada para maximizar o potencial. Há critérios de sustentabilidade envolvidos na análise, mas eu posso dizer-lhes, sem medo de errar, que quanto maior o nível tecnológico, né, no caso, por exemplo, aqui, olha, você vê uma precisão muito grande, quanto maior o nível tecnológico, menor o problema ambiental. Há diferentes aspectos da refrigeração que são importantes para o processo de corte. Então nós temos meio de refrigeração, saída da refrigeração e pressão da refrigeração, ou seja, que estão inseridos no processo. Como meio de refrigeração, há diferentes meios de refrigeração empregados no torneamento. Emulsão de uma mistura de óleo, 5 a 10% de óleo na água e o meio de refrigeração, que é o mais comum. Óleo, em algumas máquinas, o óleo substitui a emulsão, mais uma vez citando que não é qualquer óleo, né? Ar comprimido usado para o escoamento de cavaco não remove eficientemente o calor, nós já vimos aqui uma figura. O MQL, que é a lubrificação em quantidade mínima, ar comprimido com uma quantidade mínima de óleo para lubrificação, nós já vimos também aqui a imagem da névoa. Refrigeração criogênica. O que é criogênica? Criogenia vem de assim, baixíssima temperatura, né? Criogênica, de um gás liquefeito usado para refrigeração, para maximizar o efeito da refrigeração. Então, criogenia nos dá a ideia de baixíssima temperatura. Aqui nós temos aqui um exemplo de corte para usinagem. São tornos bastante modernos, né? Torno CNC, também já explicamos na aula o que seria o CNC, Control, né? De pequeno porte para a produção de peças seriadas. Torre elétrica, 4 ferramentas. Eu tenho um torno no meu trabalho, na minha fábrica. Aí aqui o diâmetro, né? Você pode o que seria X e Y. Ele trabalha com um plano ortogonal, né? Ele trabalha com um plano cartesiano. Temos aqui o torno CNC impulsionado com servomotores, 6 ferramentas, placa pneumática. Você tem hoje elementos bem modernos que possam ser utilizados nos procedimentos.